Tem gente que tem verdadeiro pavor, mas tem gente que ama reformar a casa ou o apartamento. Mas para que tudo dê certo durante o processo é preciso alguns cuidados. Veja na reportagem de Alex Atanásio. Mexer numa parede aqui, numa pintura ali e aos poucos a reforma em casa vai acontecendo. De acordo com essa arquiteta, uma tendência cada vez mais comum com quem está insatisfeito com a atual ou futura moradia. Mas o ideal mesmo é contratar um profissional e evitar as surpresas desagradáveis. A gente faz todo um detalhamento específico de cada material, de quantidade, quantitativo, tudo. Então a gente consegue ter um grande número de orçamentos, o cliente consegue ter uma procura muito mais fácil de outros materiais, o que combina com o que, e a gente dá todo esse suporte para deixar a casa do cliente de acordo com o que ele deseja. Neste prédio, as obras ainda nem acabaram e o proprietário deste apartamento resolveu fazer uma reforma ao gosto dele. Então, aqui é um apartamento de um solteiro entre 30 e 40 anos e ele pediu para priorizar principalmente as salas e a varanda, para ele poder receber bastante gente, amigos e ter um lugar bem agradável e aconchegante para poder fazer um jantar, um almoço. E uma outra dica importante numa reforma como essa que está acontecendo aqui nesse prédio é construir justamente enquanto a obra não foi acabada. Como, por exemplo, você pode evitar problemas com os vizinhos. É que quando o prédio está pronto, é preciso ter cuidado com o horário das reformas. Todos têm o direito de implementar a reforma, mas ninguém quer ter problema com o síndico ou com a vizinhança. E para saber tudo o que é preciso fazer antes de começar uma reforma, principalmente em um apartamento, eu converso agora com a arquiteta Fernanda Abreu. Oi, Fernanda, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Fernanda, o que é preciso primeiro, né? Eu penso, eu quero mudar isso aqui. Qual lugar que eu tenho que ir primeiro? Então, acho que o primeiro passo é você contratar um profissional da área mesmo, porque ele vai te ajudar, sim, vai te auxiliar a ter todo um planejamento, principalmente financeiro. Porque a obra costuma ter muito imprevisto, tanto financeiro quanto assim de reforma mesmo. Então, acho que o primeiro passo é você procurar um profissional da área. E também procurar a administração, no caso a gente está falando de apartamentos, porque tem um número maior de pessoas, né? Isso. Buscar a administração do prédio? Isso, porque toda reforma engloba uma série de legislação. De apartamento, além de você ter que registrar a obra no Conselho de Arquitetura e Engenharia, os condomínios têm autonomia para criar a própria legislação. Então, tem horário de começar e finalizar a obra, tem a rota que tem que fazer de material, tanto de descarregar os materiais quanto tirar coisas que já foram usadas, tem que alugar entulho, tirar os resíduos. Então, tem uma série de normas que o condomínio tem o direito de exigir e você tem que cumprir essas normas. E, Fernanda, não é qualquer obra, né? Por exemplo, se tem determinadas paredes que não podem ser removidas de forma alguma. Isso, e durante todo o processo, eu acho fundamental ter o arquiteto, o engenheiro, por isso, porque tem a parte estrutural do edifício que não pode ser modificada. Os pilares, as vigas, paredes, muitas vezes as pessoas acham que qualquer parede pode ser quebrada. Tem parede que é estrutural. Então, tem que ter um acompanhamento e um projeto dessa parte estrutural do prédio. Então é bom ter a planta original, né? Isso, ter a planta original. Se for um edifício muito antigo, você não conseguir ter acesso a essa planta, é interessante você contratar uma empresa de engenharia para fazer um laudo técnico e levantar onde estão todos os pilares, onde passam as principais tubulações, vigas, toda essa parte estrutural. E o engenheiro é o responsável por esse tipo? É, o responsável por fazer esse laudo técnico. Tem muitas empresas que fazem isso. Então, eu acho bem interessante. Prédios mais antigos, né, que não consegue o projeto original, você tem essa alternativa. Tem prédio aí de mais de 20, 30 anos, né? Às vezes a pessoa quer mudar, mas não sabe ali o local certo, exato, onde mexer, né? E por que as pessoas gostam tanto de mexer, né, Fernanda? Pois é, hoje, inclusive, igual na reportagem falou, muitas construtoras dão até alternativo de você fazer essa personalização que a gente chama durante o processo de construção do prédio. Porque hoje em dia cada família é de um jeito, né? Cada um tem seu perfil. Então você consegue fazer tanto isso enquanto constrói, que você chega e já está com o apartamento pronto, ou depois você ainda consegue também. É a própria abertura, né, que as famílias vão tendo aí, as modificações, às vezes quer uma sala maior, um quarto menor, algo nesse sentido. E o profissional sempre, claro, é fundamental.
Eu acredito que sim, porque ele vai, além de te orientar com toda essa parte técnica, ele te ajuda a você se manter no seu planejamento financeiro. E a gente sempre assim, aconselha sempre ter uma reserva a mais, porque reforma é uma coisa que dá muito imprevisto. Então, o profissional sempre vai te orientar nesses detalhes, né, que fazem a diferença. É preciso cuidar, muita atenção. A gente tem vizinho, né, quem mora em apartamento Isso. sabe, vizinho fica danado quando a reforma começa a demorar, né? Isso. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né, Fernanda? Com certeza. E ok, Fernanda, muito obrigada por participar do TJ Goiás. De nada. Com essas informações. Então, agora todo mundo aí que pensar em fazer uma reforma em apartamento, principalmente porque casa, né, Fernanda, é bem mais simples. É simples, né? por Bem não ter mais, vizinhança, né? Também você tem que seguir certas normas, mas a vizinhança tá livre, né? É verdade. Eu conversei agora com a Fernanda Abreu, que é arquiteta. Obrigada, Fernanda. Obrigada.